Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Hoje estaremos lendo inicialmente Ezequiel, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Faremos um estudo bíblico, mais um estilo de uma pregação, uma mensagem, em que estaremos abordando uma pregação com o título As Três Tristezas de Deus e as Três Vitórias de Deus através de Cristo. Estaremos citando três momentos que a palavra de Deus nos falam que Deus sentiu tristeza com alguma coisa que aconteceu. Existem outros momentos em que também poderíamos aqui acrescentar na palavra de Deus como momentos que causaram tristezas a Deus. Mas estaremos destacando três momentos específicos de tristeza para Deus e também três momentos. É claro que existiram muitos e muitos outros momentos de alegria para Deus, de vitória de Deus, todas as três através de Cristo, da vinda de Cristo, a sua vitória. Então vamos iniciar lendo Ezequiel, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos, por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Então nós encontramos aqui neste texto um alerta profético de que a maior parte do povo morrerá como consequência da sua maldade, das suas práticas repugnantes, isto é, das suas más obras. O povo será julgado pela sua obra. Até mesmo dizendo que tem fé em Deus, serão julgados pelas obras, pelo resultado desta fé. Jesus mesmo nos diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós cremos. Porém ele dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, isto é, praticais o mal, práticas repugnantes por causa do mal que fizeram, porque não praticaram a palavra de Deus, não obedeceram a Deus, fizeram a sua própria vontade. Esse desejo da carne, essa concupiscência dos olhos, essa soberba, essa busca dos seus interesses se tornou iniquidade, se tornou maldade. A boa obra seria obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus estaria orientando, o que Deus falou, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Aí viriam as boas obras, frutos da fé, da graça, a graça operante. A graça salva e essa salvação traz consequências na vida. Traz um novo nascimento, traz o batismo com o Espírito Santo, que vai dar poder para que você receba a palavra, ouça e a pratique. Pregue, faça discípulos, ensine. Então produza boas obras. Realize o trabalho de Deus, a obra de Deus. E quando nós colocamos no título as três tristezas de Deus, ou três dentre
outros momentos de tristeza de Deus, nós estamos aqui, então, destacando o versículo 9, que diz assim: ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. Então, a palavra de Deus também comumente repete esta questão de haver a preservação de um remanescente como testemunha da obra de Deus, das causas de Deus, testemunha das alegrias de Deus, do Espírito Santo de Deus e também testemunha das tristezas de Deus. A própria palavra de Deus nos alerta para não entristecermos o Espírito de Deus com o qual fomos selados para a redenção. Então nós convivemos com o Espírito Santo. Ele é nosso amigo. É o nosso melhor amigo hoje. Jesus esteve com os apóstolos, foi amigo. Deus esteve com Moisés, com Abraão, foi amigo. E hoje ele nos dá um amigo que está conosco sempre, o Espírito Santo. Nós devemos viver nesta alegria do Espírito Santo, que é alegrar o Espírito Santo, alegrar a Deus com a nossa obra, com a nossa vida que agrada a Deus. Esse é o nosso objetivo. Deus nos criou para isso. Deus nos quer ver fazendo assim, fazendo o que lhe agrada, dando alegria ao Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria está neste relacionamento, nesta comunhão. Deus fala conosco, nós falamos com Deus, Deus nos dá os seus mandamentos, Deus nos dirige, o céu dirige a terra. E a terra deve fazer a vontade de Deus como é feita no céu. Isso dá alegria a Deus, dá prazer a Deus. Porém, aqui o texto está falando sobre momentos em que Deus ficou triste com as atitudes dos homens. Então vamos ver 3 momentos, destacar aqui dentro da palavra de Deus, 3 momentos que entristeceram a Deus. E depois, 3 momentos de vitória para Deus, então de alegria pela vitória. Todas as 3, Cristo conquistou, Cristo venceu, Cristo nos dá a vitória. Cristo é a alegria de Deus. Cristo é o modelo daquele que agrada a Deus. Cristo é o modelo do escolhido de Deus. E é isso que Deus está buscando. Aquele que lhe agrada, este Deus escolhe. Aquele que lhe obedece, esse Deus derrama o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. E alegra a Deus porque, tendo o coração circuncidado, seu ouvido circuncidado, ele ouve a palavra de Deus, guarda no coração e a pratica. Isso alegra a Deus. Então vamos ver aqui o primeiro momento que entristece a Deus, segundo a palavra do Senhor. Encontramos em Gênesis 2, 7 a 9. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então começa aqui Deus preparando as coisas para o homem, para a mulher, na terra. Deus formando então o homem do pó da terra, plantou um jardim no Éden, colocou o homem nesse jardim, fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento, e colocou no meio do jardim 2 árvores, a árvore da vida, que se o homem comesse, viveria eternamente,
Então, o amor de Deus ali já revelado. Deus amou o homem. Deus criou com amor. Tanto que colocou a árvore da vida no meio do jardim. A prova do amor de Deus. Então, Deus querendo que o homem vivesse eternamente. E também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do mandamento. A árvore da obediência. A árvore da submissão do homem, da terra a Deus, aos céus. Então, a árvore de um relacionamento que nós hoje aqui ensinamos. Um relacionamento de filho, de obediência, da direção de Deus. Então, Deus coloca ali o amor para que nós possamos escolher a vida, o amor de Deus, viver eternamente do jeito que estávamos, conhecendo apenas o bem, com a inocência, sem pecado e servindo a Deus. Então teremos o dom do amor de Deus maior por nós, aqui revelado em Deus ter colocado no meio do jardim de forma livre para o homem ir lá e comer a mulher imediatamente. Está aí, receba a vida, escolha a vida, escolha Deus. Está aí o jardim, estão aí árvores agradáveis e a árvore da vida está livre. Pode se chegar a Deus e receber o dom da vida eterna. Então, a salvação já estava ali disponível. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que iriam criar uma outra forma de relacionamento entre o homem e Deus, como nós vemos hoje na humanidade. Essa humanidade tem conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos aqui em Gênesis 2:15 a 17 escrito o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, estava aqui o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, que significa o valor que Deus dá à vida humana é pela sua misericórdia que Ele tem por nós. Ele dá valor à nossa existência, à nossa vida, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Deus cuida de nós. Deus nos protege. Deus nos livra do mal. Deus nos trata com amor, com bondade, com a sua misericórdia, que é valorizar a vida humana na terra. Porém, Deus coloca ali um limite, um mandamento. Então, toda a palavra de Deus vai nos tratar, até Jesus diz: novo mandamento vos dou, que Deus ama, mas dá mandamentos. Temos práticas. Então, nós temos trabalho. Além de cuidar do jardim, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, então Deus nos dá obra. Deus nos cria e nos dá trabalho de cuidar das coisas de Deus, cuidar da família, cuidar das árvores, cuidar da natureza, cuidar da terra, cuidar do jardim. Podemos ter uma visão deste mundo como um grande jardim a ser cuidado, e um jardim específico, um jardim limitado, onde Deus colocou o homem, chamado de Jardim do Éden. Mas a terra continua sendo como um jardim a ser cuidado. Os rios, os mares, as árvores, os animais, todos para ser cuidados. E o homem trabalhar, o homem fazer bem feito a obra de Deus, o cuidado que Deus nos dá. Então, cuidar da natureza, cuidar da terra, é fazer também a obra de Deus, cuidar da família, cuidar, amar o próximo. E há este relacionamento. Deus criou o homem para ter um relacionamento com Deus.
Este relacionamento inclui obras, fé, inclui trabalho e inclui obediência aos mandamentos de Deus. Inclui 6 dias para trabalhar a terra, para aprender como fazer da melhor forma possível, para ter ciência do cuidado, de técnicas, para o homem desenvolver formas de fazer cada vez melhor. Então, existe um propósito de Deus nos mandamentos, no trabalho, no cuidado, neste modelo de vida, viver com Deus nesta terra de Deus, que Deus nos dá para cuidar, e Deus nos dá vida acima de tudo, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá uma vida abençoada, nos dá razões para viver, nos dá uma terra que nos traz alegria de estarmos vivendo nessa terra criada por Deus. Deus nos dá bons momentos nesta terra, bons momentos na vida. Tudo isso é dom de Deus, veio de Deus. Havia caos, não havia nada, havia trevas. E Deus então criou, haja luz, haja vida, haja terra e o homem para cultivar, para cuidar. Então, para trabalhar no que é de Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. E Deus nos deu mandamentos, nos deu uma relação de dependência, de submissão, de ouvir a voz de Deus, de atender a Deus, de obedecer a Deus. Nós temos isso até hoje. Continuamos com os mandamentos espirituais de Deus, todos eles válidos. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho contra ninguém, não mentir, não cobiçar as coisas do próximo. Então, todos os mandamentos continuam tendo validade. Todos os mandamentos que são espirituais. Todos os mandamentos de Deus, desde este primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Disse, dou tudo, podem comer do fruto da árvore da vida, podem viver eternamente, mas façam a minha vontade, guardem a minha palavra, me sirvam, me obedeçam. Vamos viver assim, vamos nos relacionar desta forma. Este foi o propósito de Deus, este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus revelada para nós na sua palavra, que Jesus, o Cristo, o modelo do escolhido de Deus, o que agrada a Deus, cumpriu e veio trazer novo mandamento vos dou. Quando ele diz isso, ele está dizendo da sua ligação com o Pai, da sua concordância com o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai vos ama, eu vos amo. O Pai vos deu mandamentos, eu vos dou mandamentos também, para nós termos o mesmo relacionamento. E assim vocês serão comigo, um com o Pai, nós seremos um. Nós viremos e faremos morada em vós. Nós viveremos conforme a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Então já estava aqui tudo preparado para o homem e a mulher, para a humanidade viverem com Deus, amarem a Deus, viverem eternamente e obedecerem a palavra de Deus. Porém, a tristeza de Deus vem aqui, está relatada em Gênesis 2, 15 e 17. Depois de Deus criar tudo, preparar tudo, vamos ver o que aconteceu em Gênesis 2, 15 a 17, um texto um pouquinho maior, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso,
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, essa foi a primeira tristeza de Deus, juntar a humanidade, ao homem e à mulher. A primeira decepção que traz o que Deus, nós estamos citando o texto de Ezequiel 6, 7 a 9, especialmente o versículo 9, onde Deus diz que ele foi entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram seus ídolos. Então, essa causa, esse é o motivo da tristeza de Deus. Então, a primeira que nós temos aqui a revelação do Espírito Santo para falar é esta, da desobediência. A serpente mente. A serpente engana a mulher, o homem, engana a humanidade. E começa torcendo a palavra de Deus, mentindo. Por isso é o pai da mentira, ele mente. O diabo, que é a serpente, lá em Apocalipse é revelado, esse é o diabo. É o dragão que foi se alimentando do pó e foi crescendo com os pecados, com a desobediência da humanidade. O diabo vai crescendo, vai se fortalecendo, você vai dando força ao mal. Deus vai entregando a humanidade à sua prática, às suas obras. O homem vai colhendo aquilo que semeia. O diabo vai incentivando, desde o princípio, mentindo, para incentivar o homem a fazer o mal, a desobedecer a Deus. É assim, dar crescimento às trevas, um retorno das trevas, onde deveria haver a luz. Deus determinou, haja luz na terra. Porém, houve separação entre a luz e as trevas. E aí há uma batalha espiritual de tentativa de retorno das trevas ao lugar que foi tomado pela luz. As trevas dominavam toda a terra. Então veio a luz de Deus. E Deus nos quer na luz. Mas muitos dão lugar às trevas pela desobediência, pelo pecado, que é o erro, é errar o alvo, é deixar de obedecer a Deus. Isso é pecado, deixar de obedecer a ordem de Deus. E aqui o diabo vem, então, trazendo a mentira para levar o homem e a mulher ao pecado, à desobediência. E vem dizendo que Deus teria dito para não comer nenhum fruto. Então, já trazendo um pensamento da falta de amor, do amor de Deus. E o que acontece? A mulher e o homem acreditam mais na serpente, em uma cobra falante, do que em Deus. E eles, ao invés de obedecerem a Deus e com sabedoria, obedecer e praticarem a palavra de Deus, não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu, Deus deu um mandamento. Ao invés de obedecerem a Deus, falarem, não vamos comer porque Deus nos proibiu. Deus afirmou, nós temos a palavra de Deus. Eles então poderiam comer do fruto da árvore da vida. Mas não, eles obedeceram à cobra. A mentira do diabo, deram ouvidos. Porque a tentação do diabo foi exatamente nos seus olhos, na soberba,
apresentando a eles a possibilidade de terem conhecimento, se tornarem iguais a Deus. Então, com uma aparência de que seria algo melhor. Temos repetido aqui em vários estudos esse texto, essa situação que João reforça, que os apóstolos reforçam, que Jesus diz, o diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele está falando aqui de Gênesis, está se referindo a esse texto, a toda essa situação que é narrada aqui em Gênesis. Jesus faz referência, João, Paulo, Pedro, todos os apóstolos vão fazer referência, até o Apocalipse vai fazer diversas referências. A árvore da vida, a serpente, ao diabo, ao dragão, a multiplicação da iniquidade, do mal, da mentira, do engano, aqui da idolatria, do início da idolatria também, como Ezequiel está aqui referindo-se que os seus olhos cobiçaram os seus ídolos, que mentindo prometem algo além do que Deus promete, mentem, enganam o homem e os tiram do caminho da vida, da eternidade, de Cristo, da verdade revelada por Deus, da salvação de Deus, da árvore da vida. O diabo mente e leva a ídolos que são mentirosos, que não vão dar o que prometem, vão enganar. E os homens, a humanidade está enganada até hoje. E não consegue se livrar do engano do diabo, a não ser pelo poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar isso dentro das alegrias de Deus. Então, eles veem que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, conhecimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então, preferiram as promessas de uma cobra do que as promessas de Deus para a sua vida. Então, Deus fica triste de ver que este homem e esta mulher têm alguns desejos que ele chama de idolatria, de fazer o mal, de superarem a Deus, de não andarem na direção de Deus, de não aceitarem a palavra de Deus, não terem fé nas promessas de Deus. A fé é uma certeza de coisas que se não veem. Então, haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Por quê? Porque a possibilidade dessa decepção, dessa tristeza se repetir é muito grande. Porque o homem carnal, ele vai estar sempre desejando satisfazer os seus olhos, a sua cobiça, a sua avareza, a sua tendência para satisfazer ali o desejo imediato da carne, agradável ao paladar, ao ventre, e não as coisas do Espírito, não as coisas do céu, não as coisas de Deus, não a eternidade. Então falta fé na terra. Existe fé hoje para se receber a Cristo como Salvador, que dá a vida eterna, promete a vida eterna para aqueles que andarem no seu caminho, aqueles que crerem e obedecerem a Ele e praticarem a sua palavra, andarem com Cristo por onde quer que Ele for. Então, existe essa fé para se deixar alguma promessa do diabo, alguma promessa imediata desse mundo terreno, para se deixar isso por amor a Cristo, para seguir a Cristo. Existe essa fé na terra, que vai dar esta condição do homem, né? Por meio da fé, ser salvo pela graça de Deus e fazer, cumprir, obedecer à vontade de Deus, e não satisfazer imediatamente agora os desejos terrenos diabólicos e que vão levar à morte. Mas o homem crê na vida eterna para deixar coisas deste mundo terreno, para obedecer a Deus, renunciar a alguma coisa. Isso é fé. Se houver fé, vão fazer como está em Hebreus 11. Testemunhos de fé de pessoas que deixaram a sua casa, deixaram a sua parentela,
e obedeceram a Deus porque creram na promessa de Deus. Deus tem uma cidade eterna, Deus tem algo eterno. E muitos viveram nessa fé, esperando a promessa de Deus. São muitas testemunhas que nós temos, muitos exemplos. Mas e hoje? Nós temos fé para obedecer a Deus e não ao diabo que oferece o mundo, oferece, como ofereceu para Jesus ali na tentação do deserto, a glória das nações, as riquezas das nações. A fé para seguirmos a Cristo, obedecermos a Cristo e renunciarmos ao diabo e os seus enganos deste mundo. Esse texto, então, nos fala dessa tristeza de Deus, porque toda manhã andava Deus pelo jardim quando soprava a brisa do dia. E ali havia comunhão, havia oração, havia culto, havia comunhão. Deus vinha pela manhã, pela madrugada. Por isso, tantas mensagens tremendas, comoventes, de buscar a Deus pela madrugada, ao amanhecer do dia, ao nascer do sol, dar o seu melhor momento, o seu primeiro momento. Porque lá no Jardim do Éden, isso acontecia. Deus vinha sempre ao amanhecer, andava, eles ouviam os passos de Deus. Tal era aquela comunhão, aquela intimidade do princípio, antes de comerem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que o pecado causa separação com Deus. Antes daquela separação, eles ouviam os passos de Deus e se aproximavam de Deus e falavam com Deus e ouviam a Deus no símbolo da oração. E naquele dia, Deus andava e o homem não veio ao seu encontro. O homem não se levantou para orar, a mulher, mas eles se esconderam. Vejam que cena triste, melancólica. Deus caminhando, os passos de Deus foram ouvidos e o diabo enganou tanto o homem e a mulher que eles prometeu que eles teriam discernimento, seriam iguais a Deus, que eles seriam promovidos. O diabo enganou o homem e a mulher dizendo que eles seriam elevados e eles ficaram envergonhados. Eles viram que eles não eram nada, eles não receberam nada, eles não receberam poder, eles não receberam autoridade, eles não se tornaram igual a Deus. Era tudo mentira do diabo. O diabo queria devorá-los. O diabo queria a força espiritual que eles tinham para ele. Só deram força ao diabo, só deram força à maldade, só deram força ao pecado no mundo para que o pecado crescesse, para que as trevas crescessem. O homem só alimentou a serpente. Ele mesmo ficou com vergonha. Porque o que estava ali para acontecer, o diabo não falou. Deus falou. Deus os ama. Deus ama a humanidade. Deus falou: comam do fruto da árvore da vida, comam de todos os frutos, não comam deste fruto do conhecimento do bem e do mal, mas comam de todos, comam do fruto da árvore da vida também. Está lá livre, como Cristo. Sejam batizados com o Espírito Santo, recebam a Cristo, vivam eternamente pela fé em Cristo. Mas o diabo os enganou e eles estavam com vergonha, se esconderam de Deus. Aqui, quando Deus pergunta, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você em relação a mim? Onde está você que tinha comunhão comigo? Onde está você que orava? Onde está você que me alegrava, que me buscava e que eu tinha prazer em te ouvir? E eu falava, eu respondia a tua oração. Eu fiz milagres na sua vida. Eu te guardei, eu te criei, eu te abençoei. Eu falo contigo, eu estou contigo. Eu te prometi a árvore da vida, te prometi a vida eterna.
Você está comigo e estaria comigo para sempre. Mas agora, onde está você? Você está envergonhado. Você está caído. Você caiu na desobediência. Você caiu no pecado. E agora você está distante de mim. Você não me busca mais. Você não ora mais pelas madrugadas. Você não pede mais a minha bênção, o meu milagre na sua vida, na sua casa, na sua terra, no seu país. Você não fala mais comigo. Você não me busca por causa do pecado. E o homem tinha vergonha porque estava nu. O pecado traz esse sentimento de fugir de Deus, de se esconder de Deus. E Deus ficou triste, porque criou o homem e a mulher para sua alegria, para o louvor da sua glória. Mas o diabo enganou o homem e a mulher preferiram as ofertas do mundo, do diabo, da terra, da glória da terra, da riqueza da terra. Foi isso que eles viram naquele fruto, uma promessa de crescimento, de vanglória, de riqueza, de possuir a terra, ser igual a Deus. E foram assim separados de Deus pelo pecado. O segundo momento, então, de tristeza de Deus, nós vamos ver aqui em Gênesis 3, 1 a 13. Vejam, logo depois nós tivemos esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis 3, 1 a 13. Nós temos então Êxodo 32, 1, escrito assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, nós falamos primeiro em Gênesis 3, 1 a 13, da primeira tristeza de Deus, quando o homem dá ouvido ao diabo, ali uma serpente, uma cobra. E imagine este momento para Deus, que fala com o homem, fala com a mulher, mas o homem, ao ouvir a cobra, prefere obedecer uma cobra. É um momento de tristeza, que nós citamos aqui Ezequiel 6, 7 a 9, que diz assim: lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros. Então adulteraram com a cobra, com o diabo, com a serpente. O homem já tem essa tendência para o mal, para a traição, para o adultério, para o engano. E agora nós estamos lendo Êxodo 32, 1. Quando Deus manda Moisés para livrar o povo lá do Egito, tira o povo, abre o mar, realiza sinais, manda as pragas, vence um exército poderoso na terra de Faraó, dá vitória ao povo de Israel sem armas, fecha o mar. Primeiro abre o mar, o povo passa, depois fecha o mar e destrói o exército de Faraó, que não os persegue mais, não vai para o deserto, porque não existe mais o exército de Faraó. Está derrotado, está lá lastimando a derrota, e o povo de Israel passa. E Deus liberta o povo. Deus, então, conforme havia combinado, havia tratado, leva o povo até o monte de Deus, Monte Sinai, e ali Deus chama Moisés ao monte para lhe dar a lei. É o segundo momento. Como lá no Jardim do Éden, deu o mandamento para não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora Deus vai lhes dar mais algumas leis, alguns mandamentos. Então o povo fica esperando ali embaixo do monte, e Moisés sobe, e Moisés está com Deus, está ali recebendo diretamente Deus. Deus está escrevendo os seus mandamentos para aquele povo. Então, entre na terra prometida como um modelo também do Jardim do Éden, para obedecer a Deus, receber a palavra de Deus, e no propósito de Deus de, através de Israel, que a palavra de Deus fosse levada a todas as nações da terra. Então, como Deus havia prometido a Abraão,
como nós falamos ali logo na sequência do Jardim do Éden, com Noé, depois com Abraão. E Deus lhe dá a promessa, e essa promessa vai para os seus filhos, para Isaac, Jacó, depois José, e agora chega aqui até o tempo de Moisés, e Deus então é fiel à sua aliança, ao seu concerto, retira o povo do Egito com mão forte, com sinais e maravilhas e prodígios, e agora o povo decepciona Deus novamente. Deus se entristece. Depois de tantos milagres na sua vida, você troca a Deus agora, não por uma cobra, uma serpente, mas troca a Deus por um boi comedor de capim. E eles então deixam a Moisés, o profeta, deixam a Deus e pedem a Arão que faça uma imagem. Novamente o povo vai para a idolatria. Assim como a serpente induziu o homem e a mulher à idolatria, conforme está em Ezequiel, ele novamente, o diabo ali, agora na figura de um boi, do boi do Egito, da carne, da dança, da festa, da folga, de poderem, eles ficaram nus para realizar aquele culto ao boi comedor de capim. E Arão diz ao povo: adorem o boi que vos tirou do Egito. Não foi Deus. E Deus lá no alto fala com Moisés: Moisés, desce agora. O povo já me abandonou de novo. O povo já me entristeceu de novo com a sua idolatria. O povo já decepcionou de novo. Agora já não me trocaram agora por uma cobra, me trocaram agora por um boi. Imagine Deus que faz o milagre, que cria, que abençoa, que cuida, que guarda, ser trocado por homens e mulheres idólatras, adúlteros, que são sempre obstinados e levados a práticas repugnantes, a fazer o mal. E se fazem isso contra Deus, imagine o que fazem também contra o próximo, contra o seu irmão, contra a sua família, contra a sua nação. Trocaram a Deus por um boi, pelo símbolo da carne, da festa do Egito, pelas promessas do Egito. No seu coração, diz a palavra de Deus, que no coração deles eles voltaram ao Egito. Eles queriam o Egito de volta, trouxeram o Egito de volta. Tristeza, segundo momento de tristeza. E o terceiro? O terceiro encontra-se inicialmente em Atos 3, 13 a 15. Terceiro momento de tristeza de Deus com a humanidade, com o homem e a mulher. Diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Terceiro grande momento de tristeza de Deus, em que até o sol se escondeu de vergonha. As trevas tomaram conta da terra, embora ainda fossem 3 horas da tarde. Era para ser dia, era para haver luz, mas veio as trevas cobrindo toda a terra, porque Deus se entristeceu por ter mandado o seu Filho, o Santo, o Justo, o seu servo, o seu Filho Jesus, o autor da vida. Mais uma vez, Deus coloca na terra a árvore da vida. Agora, na pessoa de Cristo, a vida, o autor da vida.
E Deus diz, agora eles vão vir, agora eles vão vir, agora eles vão preferir o fruto da árvore da vida. Agora eles vão receber meu filho. Mas eles o mataram. Mataram a Jesus. Pediram que lhes fosse libertado um assassino, que mais uma vez vai satisfazer os desejos da carne. Comer mais carne, fazer mais festa à carne, satisfazer os olhos, as cobiças, o que o homem cobiça de poder terreno, de crescer, a sua fama, a sua vanglória, a sua avareza na terra, de superar os outros, de matar, o ódio e o mal mais uma vez prevalece. Há mais uma vez essa mesma conduta que em Ezequiel Deus está falando profeticamente. Lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Então soltaram a Barrabás. A palavra aqui diz que Pilatos já tinha até decidido soltar Jesus, mas aqueles que eram o povo de Deus, eram para receber a Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam e pediram que soltasse um assassino, porque o assassino, Barrabás, estava prometendo o que o diabo havia prometido lá no princípio, vanglória, os reinos do mundo. E depois Arão fez aquele ídolo, aquele boi comedor de capim, de erva, prometendo novamente a carne do Egito, que o Egito voltasse, que a vanglória que eles tinham, o estilo de vida que eles tinham no passado no Egito, voltasse a prevalecer. Eles pediram de volta o Egito, eles pediram de volta o diabo, eles pediram de volta o engano. E novamente eles estavam nus, celebrando como eles se viram nus diante de Deus depois que desobedeceram a Deus e deram ouvido ao diabo. Desobedeceram o mandamento. E novamente ali no deserto desobedeceram a Deus, não esperaram Moisés vir com os mandamentos. Não praticaram a palavra de Deus para terem vida. Não receberam o dom da vida. E agora o autor da vida, o próprio Filho, Jesus, o modelo daquele que agrada a Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O que revela, o que estava revelando a glória de Deus para o povo. Eles o rejeitaram porque não havia fé no seu coração, no coração daquele povo de Israel, não havia fé para crer e esperar a promessa da eternidade, a cidade eterna, a vida eterna, a glória de Deus, viver para sempre. Eles preferiram a coisa imediata do mundo, da terra, terrena, diabólica, que é mentira, que é passageira, que morre, que logo terá fim, como a erva nasce pela manhã e já morre no final do dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus, obedece a Deus, crê na palavra de Deus, recebe e vive de acordo com essa palavra, este vive eternamente. Este tem a fé salvadora, a fé que traz a graça, a fé que é o meio para se chegar à graça salvadora de Deus. Então, a terceira tristeza de Deus, a qual o Espírito Santo aqui nos orienta a falar, é a tristeza do dia em que mataram a Jesus. Mataram o autor da vida. Rejeitaram a Jesus e o trocaram, agora não por uma cobra, não por um boi, mas por um assassino. Novamente houve uma troca. Por quê? Porque Ezequiel está dizendo que o homem tem um coração adúltero,
com essa tendência de entristecer aquele que o ama, aquele que cuida dele. O homem trai, o homem dá ouvido à mentira do diabo, porque ele tem uma inclinação ao mal, ao adultério. E com isso a idolatria por aquele que ele usa no seu adultério contra Deus. E as 3 alegrias de Deus em Cristo. Cristo é aquele que dá alegria ao Pai. Cristo é o Filho que faz a vontade do Pai e é a sua alegria. E Ele quer que nós também sejamos a alegria de Deus, andando nos passos, no caminho de Cristo, obedecendo a Cristo, crendo em Cristo, andando como Cristo andou, nós damos alegria a Deus. Então, a primeira alegria encontra-se agora em Atos 3,15. A primeira alegria que nós vamos citar, já falamos que Deus teve alegria em vários outros momentos, os profetas, Davi, Moisés, Abraão, muitos deram alegria a Deus. Deus teve muitas alegrias na história até hoje. Deus tem alegria naqueles que o amam, naqueles que obedecem, aqueles que têm o coração voltado para Ele, totalmente dele, pronto a ouvir e obedecê-lo, dão alegria a Deus. Mas a primeira alegria que nós vamos aqui destacar está em Atos 3,15, a segunda parte. Nós lemos apenas a primeira, agora vamos complementar, que diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. A primeira alegria, houve festa no céu, Deus se alegrou porque Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu o mal. Aqueles que riram, cuspiram, crucificaram, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram, preferiram o assassino, mais uma vez mentiram a respeito de Cristo, procuravam pegar Jesus em alguma palavra para desmerecê-lo, para terem motivos para o condenar à morte. E tanto mentiram a seu respeito que o condenaram, o crucificaram. E o povo, então, de tanto ouvir as mentiras, escolheu Barrabás, o assassino. Mas agora Deus se alegrou porque Jesus venceu a morte. Porque ele não cometeu nada daquilo que falavam contra ele, era tudo mentira. E a justiça de Deus decretou a ressurreição de Cristo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e Deus se alegrou com Cristo. Ele venceu. Ele venceu a mentira do diabo e foi fiel até a morte, foi fiel até o fim. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, a primeira alegria de Deus, ele ressuscitou a Cristo, ele venceu a morte, ele venceu as mentiras da serpente, da cobra, do boi, do bezerro, do assassino, do homem mau, do mentiroso, das trevas, de toda calúnia, de toda mentira, de toda má fama. Jesus venceu o mal e ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus, ele pôde ressuscitar porque o encontrou como justo. O justo de Deus, o santo de Deus, ressuscitou. Deus o ressuscitou. Jesus venceu o mal para nossa redenção, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados, porque ele nos amou. Ele resistiu ao mal, ao sofrimento, às injúrias, às calúnias, a toda aquela zombaria em volta dele. Jesus resistiu e foi fiel até a morte de cruz, para o nosso arrependimento e perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Primeiro momento de alegria. Segundo momento de alegria. Atos 2, 29 a 33, que diz assim:
Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Segunda vitória de Deus em Cristo, o derramamento do Espírito Santo. Ele venceu a morte, o mal, o diabo, o inferno, ressuscitou. Foi exaltado à direita de Deus. E lá recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Poucos homens e mulheres agora vão vencer o diabo. Vão pisar sobre a cabeça da serpente. Não vão adorar os ídolos, não vão adorar bois que comem o capim. Não vão dar ouvidos ao diabo e às mentiras que promovem Barrabás, o assassino, e mandam que crucifique Jesus. Não. Eles vão ouvir a palavra de Deus. Eles vão entender a palavra de Deus. A palavra de Deus virá ao seu coração. Seu coração será circuncidado. Terão um novo coração do Pai. Receberão um novo coração. Este coração será cheio do Espírito Santo. Deus derrama do céu em Cristo, por Cristo, porque Ele venceu. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou sobre nós para dar alegria a Deus, para glorificar a Deus, louvar a Deus e a mentira do diabo ser lançada por terra, e o diabo ser vencido agora, e o evangelho ser pregado a todas as nações, porque Deus está se alegrando, e dar alegria a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, acordando de madrugada, cantando um hino de louvor a Deus, entrando na presença de Deus, falando com Deus, glorificando a Deus e dando alegria a Deus que nos criou, que cuida de nós. Porque Jesus ressuscitou, foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem, derramou o poder do alto, os revestiu de poder para vencer a Satanás, vencer